Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Oi, bom dia. Isso. Então, dando continuidade ao que a gente desenvolveu no vídeo passado, né? Sobre a questão da avaliação. A Fernanda tem percebido que os pais estão com algumas dificuldades em trabalhar com as crianças que ainda não, tipo assim, não conseguem ler, não conseguem reconhecer as letras, né? Isso é. As mães estavam muito ansiosas, digamos, né? Que a criança, a minha criança, ela sabe até falar o alfabeto, mas ela não identifica algumas letras, ela não junta a letra, né? Ou ela junta, mas ela não lê. Outros de números, né? Falando, ela não sabe o número, ela sabe contar até 10, mas se eu falar, escreve o número 5, ela não sabe escrever o número 5. Então, pensando nessas dificuldades que a mãe, né, tá ansiosa, que na verdade acaba não sendo uma coisa tão anormal, né? Porque cada criança tem um ritmo de aprender. Até na sala de aula, nas aulas presenciais, acontece que chega nesse ano, nessa época do ano, tem criança que já tá lendo, já tá escrevendo, né? E tem criança que ainda tá lá no número 5, né? Ainda que precisa um pouco mais, né? Que ainda não desenvolveu. Mas, primeira coisa que a gente pede para os pais, né? Não ficar tão ansioso quanto a isso, mas que a gente também se propôs, né? A colocar umas atividades, né? De letramento, de numeramento, né? Para aprender números, letras, o quê? Que a mãe possa trabalhar isso em casa, nesses intervalos aí, né? Por quê? Por que a gente está pensando nisso também? Porque o ano que vem ainda não se sabe como é que vai acontecer, né? Se vai ter aula normal, se os pais vão mandar as crianças para a escola. Já tem uma lei colocando que os pais vão ter essa liberdade de mandar para a escola ou a criança ficar em casa, né? Então, visto essa situação e esse momento que a gente está vivendo, que é de incerteza também, porque a gente não sabe como que vai ficar, como que vai ser, a ideia é trabalhar também um pouquinho a questão de exercício prático, né? Então, trabalhar as letras de forma prática, trabalhar os números de forma prática no sentido de lúdico, né? Então, você enquanto pai e você enquanto mãe ou quem está trabalhando com a criança, vai fazer algumas atividades que enquanto você vai brincando com a criança, ela vai aprendendo, ela vai adquirindo essas situações que eram para ser feitas dentro da escola, né? Para que ela adquirisse o letramento, a alfabetização, a questão da matemática, dos números, dos conteúdos, né? E com isso, enquanto passa esse momento, enquanto a gente não consegue, né, vamos dizer, ter uma certeza do que vai ser para o ano que vem, você em casa vai poder desenvolver aquilo que você achar que a criança está com dificuldade ou que ela precisa, né, reforçar. Porque o ano que vem é segundo ano. E essa é uma outra preocupação também, né? Onde que essa criança vai... Qual professor que vai dar continuidade a isso? Como que esse professor vai estar preparado para receber essa criança que ele não tem uma ideia de como ela está, né? Enquanto leitura, enquanto escrita, das palavras, dos números, do reconhecimento. Então vai ser realmente um ano um pouquinho atípico, né? E com tanto de algumas dificuldades, com certeza. E tem também a criança que está saindo do jardim, né? Que está saindo do pré e está indo para o primeiro ano. Isso. Né? Que também vai ter toda aquela dificuldade de coordenação, né? A gente até estava pensando em fazer atividade para essas crianças do primeiro ano, que vão para o segundo. Mas nós vamos já retomar do início, porque a mãe, né? Que está vindo com a criança lá, que vai para o primeiro ano, também vai ter toda essa dificuldade, né, de fazer a criança, ensinar a criança a pegar o lápis, né, que nesse ano não teve muito assim, porque eu vejo pelo meu sobrinho pequeno, que a mãe tá em casa com ele, eu não quero fazer, tava fazendo conforme ele queria, assim, né, ele não tava aqui lá, vamos sentar, vamos pegar o lápis, vamos escrever. Então agora vai ter o primeiro ano e como, né, a Nádia estava falando,
ou não é obrigatório o pai mandar para a escola, né? Então vai ter essa opção, vai ter o aluno que vai para a escola e vai ter o aluno que vai ficar em casa com os pais, né? Então, e na nossa região também tem outra coisa, depende do prefeito da região, depende da Secretaria da Educação, depende de tudo, tá liberado, mas cada escola vai se adequar, né, conforme a possibilidade que ela tem de oferecer segurança para essa criança na escola. Né? E nós não sabemos na região, dependendo da região que você está, se vai ter aula presencial para os pequenos, se não vai, né? Então isso, e o pai deve se preparar, né? Ah, mas como que eu vou me preparar se eu já trabalho, se eu já não tenho tempo, né? Mas infelizmente, né, gente, não é uma opção nossa, né? Não é opcional, temos que fazer, infelizmente, né? É uma questão de saúde, né? E de necessidade, né? De segurança, principalmente pelas vacinas, né? Só lá para março, né? Ou meio do ano. Os pequenos mesmo, diz que nem vacina, né? Não vai ser, não, por enquanto não vai ter no Brasil. Vai ser a partir de 16 anos, 12 anos que essas vacinas são testadas para eles, né? Que os pequenos mesmo. E também, por outro lado, se a escola oferece condições, né, pode mandar com segurança, né, se você se sente seguro para mandar, porque como até eu não sei onde é que eu vi, que sobre aquele do H1N1, né, diz que essa doença para criança, ela ainda, a H1N1 foi mais grave do que essa, e nem por isso as escolas pararam tanto tempo, né, então a gente também tem que botar um pouco de coragem, ver o que a escola da tua região está oferecendo, e também liberar essa criança e não assustar tanto ela. Porque tem criança que está em casa assustada, querendo brincar, com medo, né? De lá, eu tinha um já que já estava lavando a mão, já trazia álcool já desde de janeiro para a escola. Desde de fevereiro, quando começou a aula, ele já estava com o álquinho dele lá. Porque a mãe já tinha escutado, já estava se prevenindo, né? Não é errado, né? Conscientizar isso, mas de uma maneira que a criança não fique paranoica, né? Porque a ideia da cabecinha deles é outra coisa. E nós, como pais, e nós, como educadoras, se preocupando com a situação dos pais, que a gente pensou nisso, né? Disponibilizar atividade que você, pai, possa fazer com a sua criança, né? Possa entender, possa tirar um tempinho, né? Uma vez por semana, até nessa época de férias mesmo, né? Para relembrar, olha, vamos ver... De repente fazendo brincadeiras com eles, né? E você olhando a atividade, você consegue até copiar a mão livre, né? E pedir para a criança fazer, ou imprimir, né? E para fazer esse trabalhinho em casa, mas sem ansiedade, sem pressão. Eu tenho uma criança que ela ainda tá bem nos traçados, assim, bem meio garatuja ainda, né? Assim, mas a mãe deixa ela escrever. E eu digo isso, escreva com a sua mãozinha, muito bem, porque ela está desenvolvendo do jeito dela, né? Não importa porque tá torta, porque não tá, deixa a criança se desenvolver, deixa a criança fazer. Claro, quando você vê, tá fazendo uma letra enorme, mas ela consegue diminuir. Olha, vamos tentar diminuir, tenta fazer nesse espacinho. Ai, sabe o que é que manda no lápis? É o lápis que manda em ti ou tu que manda no lápis? Vamos ver que a gente manda no lápis? Eu faço assim com os meus, né? Olha, se eu quiser fazer um 5 do tamanho do quadro, eu faço. Se eu quiser fazer um 5 bem pequenininho que ninguém enxerga daí de sentado, eu também faço. É porque eu mando no meu lápis. E eles, né, ficam bem atentos, né? E diz, olha, eu já mando no meu lápis. Olha só, eu fiz pequenininho, né? E assim a gente tem que ser. Tudo tem que ser negociado, né? Conversado com eles, não dizer apaga isso, faz desse jeito, né? Explicado, para que eles façam, né? Com vontade. E um horário é bom, quer dizer, assim como tem a hora do banho, a hora do almoço, né? Dizer, agora é a hora de nós fazer as atividades não presenciais, né? Vamos lá, essa hora a gente já vai sempre fazer, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, né? Não importa, a gente vai ter que fazer esse nosso horário para o bem da nossa criança, porque quando tudo acabar, né, quando tudo começar a se restabilizar, o que vai acontecer? O mais prejudicado, quem não desenvolveu um horário, vai ser a criança. Porque ela vai chegar na escola, ela vai ter que copiar do quadro, ela vai ter que fazer as atividades, né? Não vai ter, nivelamento. Não existe nivelamento em turma. Porque cada um tem o seu nível. Não tem como tu pegar todo mundo que já sabe ler, botar numa turma, aquele que não sabe na outra, aquele na outra. Não. Até os que sabem mais vão ensinar os que sabem menos.
Mas o importante é essa responsabilidade. O pai não ir fazer atividade dizendo, ai, porque é muita atividade? Porque tem 50 vezes para fazer o nome? Fazer isso na frente da criança? A criança pensa que fazer um nome é muita coisa. Isso, Só que o pai tem que pensar que se ela estivesse na escola, cada vez que ela ia abrir um caderno, uma atividade que a gente mudava, ela ia escrever o nome dela. Ou o nome, ou o primeiro nome, ou o nome completo. E isso é para que ele desenvolva a coordenação e a coisa mais importante da nossa vida, depois da nossa vida, é o nosso nome. Né? É isso que eu falo para os meus alunos. Aí eles, ai, professora, escreveu o nome de novo. Já sabe escrever sozinho? Não. Então vamos fazer. Quando todo mundo saber sozinho, a gente não escreve mais todo dia. Isso aí eles. Isso né? é uma outra atividade que a gente já pensou, né, Fernanda? Em também desenvolver esse momento, né, de escrever o nome, a importância de escrever o nome e quais são as etapas que você pode desenvolver em casa com a tua criança. E como fazer isso, né? Através de uma cartela, através também de brincadeira. E a criança juntando também o nome da mãe, o nome do pai, o nome do irmãozinho, da irmãzinha. E ali fazendo todo um trabalho, né? Procurando as letrinhas do nome, né? Às vezes tu vai, olha, será que tem letrinha do teu nome aqui no pacote de tal produto? Às vezes a mãe tá trabalhando em casa, né? Tem alguma letrinha do teu nome? Ai, olha, tem o U do meu nome, olha, tem o P de papai. Né? Fazer elas localizarem essas letras. Isso faz com que a criança perceba que aprender a ler, a escrever, é uma coisa gostosa, é uma coisa que dá prazer, né? Não uma coisa que tem que ser, que é difícil, que é, né, assim, cansativo, exaustivo. Não, trabalhar de uma forma prazerosa. Por quê? Depois, enquanto adulto, ele vai precisar da leitura e da escrita para o resto da vida dele. Então, quanto melhor ele tiver alfabetizado nessa idade, né, agora de 6, 7, 8 anos, obviamente, melhor ele vai conseguir se desenvolver enquanto cidadão posteriormente. Enquanto cidadão, por quê? Porque ele vai ter que ler contrato, ele vai ter que ler várias situações da vida dele que ele vai ter que aprovar ou não, né? Então, interpretar, justo, enquanto ele está lendo um contrato, ele vai ter que interpretar. Para ele interpretar, ele vai ter que estar bem alfabetizado. Então, essa também é a nossa preocupação, de auxiliar nesse momento para que não fique uma lacuna, né, na vida dessas crianças que estão na alfabetização nesse momento, né, da pandemia. Isso, tá? Que eles carreguem uma lembrança boa dessa parte, né? Que, uma época, quando eu estava no primeiro ano, quando a gente lembra a professora do primeiro ano, né? Teve uma pandemia, eu aprendi com a minha mãe em casa, eu aprendi com o meu tio, que não seja uma angústia para ele, dizer, pô, foi um sofrimento, porque a minha mãe, né, me socava para eu escrever, eu não queria fazer, e, né, como a gente vê alguns vídeos assim, alguns memes na internet lá, né, o pai às vezes gritando com a criança já fazendo certo, e o pai entendendo tudo errado e mandando a criança fazer, tadinha. Pois é. Né, dá uma complicação, né? E isso é também por isso que a gente tá aqui, né, também, porque a gente percebe que não precisa ser dessa forma. Pode ser uma coisa tranquila. Uma coisa gostosa para os pais e uma coisa gostosa para as crianças também. Então, a ideia é essa, né? De no próximo vídeo a gente fazer algo mais prático, auxiliando, e gostaríamos também que vocês curtissem o vídeo, claro, né? Comentassem e colocassem as angústias que vocês estão percebendo nesse momento, ou que as maiores dificuldades, que a gente poderia também auxiliar, né? Que a gente está aqui para isso, para auxiliar, para ajudar, tá? Eu acredito que uma das maiores dificuldades mesmo é fazer esses horários para a criança. Então tem que realmente trabalhar isso com ela, né? E fazer um horário gostoso, um horário legal, né? Oi, vamos fazer? Será que tu já consegue fazer? Olha lá, a tua letrinha ontem estava assim, olha só como tá mais bonita hoje. Mas tem que ser gostoso para a criança e para a pessoa que está auxiliando essa criança. Então, vamos também trabalhar um pouquinho isso no próximo vídeo. Isso, né? A gente agradece calma a atenção. E tranquilidade. Isso, a gente agradece a atenção e a Fernanda pede calma e tranquilidade, né, Fernanda? Isso aí. Porque é o que mais se percebe com os pais, né? Isso, e vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo, a nossa criança vai chegar lá, vai conseguir.
Mas o importante é o quê? É que o psicológico dela, o coraçãozinho dela, né, esteja tranquilo. Porque não adianta ela saber, ai, meu filho já escreve, mas é todo agoniado e né? Não, vamos criar né, educar, ter uma criança saudável, né? Que ela saiba, mas que ela também seja tranquila, né? Ah, eu aprendi, até aqui eu não aprendi ainda, mas a minha mãe disse que eu vou aprender, que eu tô quase aprendendo, não é? Eu não sei, né? Ou você tá quase conseguindo, olha só falta um pouquinho para ficar bem lindo, né? Que a Fernanda colocou é importantíssimo. Sempre dizer para a criança isso, né, Fernanda? Você vai conseguir. Ó, tá quase bonito, olha só, tá quase igual da professora, tá quase igual da mamãe, você vai conseguir. Ah, mãe, eu não consegui, vou apagar de novo. Tem criança que quer apagar. Não, tá bom, por hoje tá bom. Amanhã você tenta de novo, quem sabe vai ficar mais bonito, né? Do teu jeitinho e assim a gente vai levando, porque eles têm muito tempo ainda para estar na escola, né? Que se eles desagradam-se agora, se eles tomam abuso, vai ser difícil, né? De quando ele retornar, voltar, abrir a mente para novos aprendizados, né? Para ele vai ser um trauma, uma coisa que não foi legal. Mas tem que ser bom, ser legal, né? E uma coisa que eu tava pensando, que eu depois até falei assim bem, não bota tantos joguinhos. Na internet tem, né? No celular, dá um joguinho lá de palavrinha no celular, que ele fique lá com aquela visão ali, com o olho em cima dessa tela aí. Isso aí não faz bem para eles. E é uma coisa que não vai estimular quando ele voltar para a escola, quadro, papel, né? Atividade. Não vai ser uma coisa prazerosa. Ele vai querer estar lá, vou formar palavrinha no celular, não vou escrever. Isso, mas então, né? por isso que a gente vai por isso que a gente trazer, vai voltar, né? Algumas atividades de papel, cartão, cartolina, para que enquanto ele tiver um tempinho, ele fique lá brincando, né? Ó, recorte, né? Isso aqui ajuda muito depois para pegar o lápis, né? Ó, esse trabalhinho aqui de pinça da tesoura, né? Que tu vai cortando. Então, dê bastante atividade assim de recortar. Coisa em conta, coisa prática e coisa que vai dar prazer para a criança. E fazer toda a diferença, né? No aprendizado dele. Então, ok. Agradecemos. Por enquanto. Curta, comente, compartilhe, né? Que logo a gente está de volta com coisas bem legais para facilitar a vida de todo mundo. Ok. Hoje a gente fez bem.